Aveludada. Amém. Dá pra fazer programa de rádio. Ou louvor, não sei. Você canta na igreja? Arruma eu aqui, Juliana. Pessoas ao vivo já. Ao vivo? Você não é nem maluco. Mentira! Que mentira! Sai bonita na foto. Tá arrumado? Ao vivo? Mentira! Aí, Não tem a menor condição. Pode comentar e sorrir. Elas estão bombando ou não? Gente, eu acho que faz uma live logo. Palhaçada, eu gosto de fazer uma palhaçada. Jesus toma conta, hein? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Tainá Vasconcelos. Eu estou aqui no podcast Leste Conexão e é um prazer e uma honra estar com todas vocês, todas lindas, maravilhosas, empoderadas, mulheres incríveis. E eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Começa por mim? Começa por você. Meu nome é Mariana Alcântara. Eu olho pra onde? Meu nome é Mariana Alcântara. Eu sou advogada especializada em direito contratual e direito bancário. E eu faço 10 anos de formada esse ano, em agosto, e atuo no ramo do bancário desde 2021. Meu nome é Marisa Gomes. Eu sou... Corta, vai. Pode voltar, não Tá tem bom, problema. tá bom. Pode ir, fica tranquilo. Meu nome é Marisa Gomes. Eu sou consultora de moda e estilo. Sou personal stylist e tenho um negócio de moda circular. Me chamo Raiane Guarani, sou empresária... Me chamo Raiane Guarani, sou empresária beauty. Trabalho atualmente no ramo das unhas. Desculpa, gente. Relaxa, tá tudo Tu é bem. profissional, respira, cara. Atenção, a última aqui, hein? Me chamo Raiane Guarani, sou empresária beauty, trabalho no ramo das unhas, enaltecendo beleza e autoestima das mulheres. Muito bom. E aí eu vou começar com uma pergunta bem provocativa. Primeiro. Vamos ver quem vai me responder primeiro. Adorei. Por que vocês fazem o que fazem? Posso começar? Pode. O meu não foi proposital, é como se eu tivesse sido jogada, porque primeiro que eu falei que eu nunca teria um negócio, porque consome muito tempo da vida da gente, você nunca pode planejar nada, enfim, tinha uma outra mentalidade. Depois surgiu a opção, né? Opção não, tive mesmo que abrir um negócio porque eu queria sair da CLT. Uhum. E como eu sabia costurar, eu aproveitei um espaço que eu tinha na minha casa para abrir uma ateliê de costura. E depois daí veio o bazar, eu comecei a gostar de trabalhar com moda, foi onde eu me descobri. Então, eu faço hoje porque eu gosto, uma coisa que eu gosto, mas não me preparei para isso. As coisas foram acontecendo e eu estou em evolução no meu negócio sempre. Bacana, Rai. Rai. Eu acho que eu poderia dizer que eu amo o brilho no olhar das minhas clientes quando elas ficam totalmente satisfeitas com o meu serviço, ao chegar, né, lá no estúdio, ao se sentirem bem, acolhidas. Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Então, eu faço o que eu faço porque eu sou apaixonada por empreender e por poder, né, satisfazer, levantar a autoestima e renovar, né, as outras mulheres. Amo quando elas chegam lá com tristinhas, com a autoestima baixa e saem de lá completamente revigoradas e felizes. É muito bom mesmo. Eu amo quando chega um salão e começa a conversar. Realmente o salão tem Um pouquinho de psicólogo. Né? Tem esse poder de tirar a gente dessa rotina e trazer esse brilho. E eu sempre penso, né, quando eu faço as unhas, ainda bem que hoje eu fiz, um pouco de dignidade para minha vida, Exatamente, né? exatamente. Bom, eu faço o que eu faço porque eu sempre tive um propósito muito ligado à justiça, né? Uhum. A injustiça é algo que me incomoda muito, sempre me incomodou. Então, o meu propósito é muito voltado para transformar a vida das pessoas no sentido de trazer justiça e trazer... renovar mesmo a vida das pessoas. Então, eu voltei, na realidade. O empreender, eu comecei um pouco como a Marisa, assim, eu trabalhava para terceiros. E aconteceu do nada, uma pessoa... Eu estava em outro ramo, estava na fotografia. Que bacana. E
uma pessoa bateu na minha porta e me pediu para que eu resolvesse um problema para ela, e ela disse que só eu poderia resolver. E aí foi assim que eu voltei e, consequentemente, comecei a empreender, porque a partir dali eu comecei a trabalhar para mim. E esse brilho no olhar que ela vê ao fazer as unhas, eu vejo ao conseguir resolver o problema das pessoas. Então, quando eu resolvo o problema de alguém, quando eu tiro alguém da dívida, quando eu soluciono um problema bancário, porque a vida financeira mexe com o psicológico de todo mundo. Então, quando eu consigo resolver um problema financeiro e ver o olhar de gratidão das pessoas, de gratidão mesmo, né? De ter tirado a pessoa daquele lugar, é o que me move hoje. E como que é o seu trabalho, assim, na prática? Desde a captação, como é que você atua? Como é o seu posicionamento nas redes sociais? Você se posiciona nas redes sociais? Como que funciona isso? Então, tem 1 ano, tá? Que eu comecei a me posicionar. Porque eu tinha muita dificuldade. Eu era muito... acho que eu comentei isso até com o Pedro. Sempre tive muita dificuldade de vender, principalmente me vender. No direito pode... Não, então, tem várias regras, né? E isso trava um pouco a gente também. Porque o código de ética não permite que a gente faça certas coisas. Então, o se posicionar na internet é um pouco complicado, porque a gente não pode fazer algumas coisas. Então... Rapidinho, qual era a pergunta mesmo? Como que você se posiciona? Tá. Como que é na prática o seu trabalho? E aí, assim, eu comecei a me posicionar de 1 ano pra cá, mais ou menos, porque eu sempre tive muita vergonha, muita dificuldade com essa parte. E aí, graças a Deus, acompanhando algumas pessoas, fazendo mentoria, eu consegui me posicionar melhor nas redes sociais, e eu consigo captar pelas redes sociais. Mas a minha maior captação hoje é por indicação, né? Um cliente que indica o outro. E por parcerias também. Eu tenho parcerias com advogadas de outras áreas que se conectam com a minha, e elas indicam o meu trabalho e eu indico o trabalho delas. E assim eu consigo a maior parte dos meus clientes. E aí você quer saber mais ou menos a minha atuação na prática? É isso? Pode falar. O meu trabalho na prática funciona em trazer mesmo soluções aos problemas financeiros. Então, eu trabalho com revisão de contratos de empréstimo, de financiamento de veículo. Eu trabalho com renegociação de dívida, porque as pessoas, quando renegociam diretamente com o banco, entram, na realidade, numa nova cilada, né? A gente, podemos dizer assim, porque o banco não traz uma solução para a pessoa, traz uma solução para o banco, né? Eu costumo dizer que o gerente trabalha para o banco, então ele quer lucro para o banco, ele não quer resolver o seu problema. Então, a importância da atuação de um advogado especializado nessa área é poder trabalhar para você e trazer a solução para você. Então, eu trabalho com isso, gestão de dívidas, de contratos, e é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. Marisa, você atua no ramo de moda, né? E posicionamento também, não é isso? Sim. E como que é o seu trabalho na prática? Como que você impacta as mulheres, as pessoas que chegam até você, através do seu trabalho? Eu vou falar mais com relação ao bazar, né? Que é onde eu tenho uma atuação de mais longo tempo. Como que eu impacto as mulheres? Primeiro eu vou falar da moda circular, tá? A moda circular no Brasil é uma coisa atual que está, assim, total expansão. E eu acho que isso não vai mais retroceder. Eu tenho até uma dúvida. O que é moda circular? Circular, é isso? Circular. Isso. É o reaproveitamento de roupas. É você reutilizar peças do seu armário, ou doando, ou vendendo. E é uma forma que a gente tem de impactar menos o meio ambiente. É uma forma que a gente tem de dar propósito àquela peça que não faz mais sentido para a sua vida. Dar sentido para a vida de uma outra pessoa. Porque a gente vai mudando de estilos com o tempo. Isso acontece de acordo com a fase da vida. Então, você não precisa ter uma roupa parada no armário. Então, o sentido é você circular o que você tem e economizar também. E é uma coisa que eu sempre falo, hoje em dia, só anda mal vestido quem quer. É verdade. Porque
Você pode não comprar numa boa loja, mas você pode ir num bazar de igreja achar peças por R$10 se você fizer uma boa curadoria. E tem os bazares, que são os bazares mais elitizados, que você vai achar roupas de marcas com valor até 80% mais barato que na loja. Então, você ainda compra uma roupa de qualidade, que você vai usar por bom tempo, em ótimo estado, e você vai economizar. E ainda assim, a pessoa que forneceu aquela peça para o bazar, ela tá tirando uma peça do armário dela, tá ganhando um dinheiro com isso. Então, assim, além dela liberar o espaço, ela tá fazendo uma renda com isso. Essa renda, ela vai para o bazar, que também se reverte em mão de obra. Então, existe também a contratação de pessoas. Então, fica a questão da geração de renda para o bazar, da geração de renda para a pessoa, do aproveitamento da peça e ainda a questão do meio ambiente. Então, é um ciclo que eu acho maravilhoso. E eu vivencio isso todos os dias, porque a gente tem que fazer a curadoria de peças, a gente tem que fazer o lançamento das peças, divulgar peças, e aí tem as clientes que vão até a loja para comprar. E aí, dentro da minha loja, o que eu faço? Eu trabalho a questão da conscientização com as minhas vendedoras, né? O que vocês estavam falando com relação a resolver a dor da cliente, para a gente também é super satisfatório quando a pessoa tem, às vezes ela tem uma festa para ir, e ela procura determinada roupa, sapato ou algum item que está faltando. Falei, gente, a gente tem que trabalhar em cima da necessidade da cliente. E realmente é muito satisfatório quando você resolve isso. Às vezes a pessoa não fez uma compra tão grande, mas você resolveu um problema dela. Sim. Então, a pessoa sai dali grata. Se ela tiver alguma outra oportunidade, precisar de outra coisa, ela vai lembrar de você pelo atendimento, porque você realmente ajudou e fez sentido na vida dela. E aí, o que você perguntou com relação a como é feita como isso impacta na vida das mulheres, eu acho que é todo esse conjunto, né? De economia, de dar acesso às pessoas de usarem roupas que sejam de qualidade, né? Você compra hoje uma roupa numa loja de departamento, que você vai pagar às vezes R$60 numa blusa, vamos colocar R$69. E você vai no bazar, você vai pagar às vezes R$69 numa peça usada. Mas é uma peça que tem qualidade, que tem corte, que tem tecido. Então, assim, o nosso impacto é ajudar as pessoas a se vestirem melhor e também isso acabar impactando no meio ambiente. Eu acho bacana você trazer essa consciência, porque a mentalidade da maioria das pessoas é de consumismo, né? Todo mundo... Sim. Toda estação é lançada aí uma nova tendência. Então, já vem aí já estamos no outono, então já vem uma tendência, né? Não acaba, né? Não. Assim, mal acabou o verão, eles já estão lançando outono e inverno. Exatamente. Então, a gente quer o tempo todo comprar peças novas. E muitas das vezes não sabemos como reutilizar. Então, é muito bacana você trazer isso aqui pra gente, porque eu mesma não sabia disso. Eu sei que tem, mas eu digo saber no sentido de chegar e entender na prática e consumir, fazer uso do seu trabalho. Eu tenho várias clientes que começaram a comprar no bazar, nunca tinham comprado. Gente, mas depois que você entra, você vê uma peça perfeita, que na loja você ia pagar 80% mais caro, a pessoa não tem. Eu não consigo hoje entrar numa loja e comprar. É difícil, porque qualquer vestido é R$600. E aí, o mais simples, tá? Então, assim, na minha loja, né, eu já faço aqui o meu jabá, na minha loja eu vou comprar esse mesmo vestido, às vezes por R$195, R$189, mas é uma peça incrível. Eu ia falar uma outra coisa, com relação ao lançamento de peças, a moda hoje, se você parar para analisar, se usa tudo. É verdade. Então, e isso é muito sempre bom. Volta, né? Sempre volta. Sempre Mas, gente, está tudo na moda. Transparência, renda, o borro. Então, assim, se você olhar no seu armário, você tem tudo que está usando. É verdade. E aí é onde entra o meu trabalho de consultoria, que os dois se agregam muito. É verdade. O que eu aproveito da consultoria é para dar treinamento para as meninas e para fazer o atendimento das minhas clientes. Tem clientes que vão na loja querendo que eu faça a produção dela. Marias, eu preciso que você me ajude. E eu ajudo. Então, assim, o meu trabalho da consultoria veio muito disso. Porque como utilizar essas peças Sim. que já foram usadas, mas nessa nova tendência? Aí você ajuda as mulheres a fazerem isso. Sim, às vezes a pessoa acabou de ter filho. Então, ela precisa de peças mais confortáveis, que precisa abrir o botão, que ela vai precisar amamentar. Então, assim, ela já está indo para um outro estilo. Então, o que eu faço? Eu vou ajudar ela nesse estilo.
né? Então, eu converso. Então, assim, o atendimento na loja, ele é um atendimento diferenciado por conta da consultoria. Mas, assim, eu tô querendo sair da loja, né? Treino as meninas para dar esse atendimento de forma individual, Muito bacana. tá? E, Rai, o que eu percebo do seu segmento é que antigamente você ia a manicure, ou a manicure ia na sua casa, ou era numa portinha, ou então ela estava dentro de um salão de beleza. E hoje tem todo um atendimento personalizado. Eu entro no seu Instagram é lindo. Obrigada. É todo organizado, você tá lá com fotos lindas e maravilhosas. Não é só sobre fazer as unhas, né? Vai muito além disso. Me fala um pouquinho de como é a sua rotina no seu espaço. Eu acho que esse é meu jargão, né? Não é só fazer unhas. Então, todo mundo tem um começo. A questão é você realmente começar. Porque se a gente tiver medo de começar, de onde eu tô, o que eu vou fazer, eu não tenho as condições, não tenho os recursos corretos. Se a gente ficar paralisado nisso, a gente nunca vai sair do lugar e a gente nunca vai ter realmente a oportunidade de crescer. Eu comecei num salão de beleza, onde eu era recepcionista, né? Acabei virando manicure pela falta de uma, porque eu já fazia as minhas próprias unhas. Ali fiquei um pouco insegura, né? Porque era um ramo completamente novo para mim. Mas super deu certo e ali eu fui evoluindo e crescendo. E na época eu estudava ainda, né? Então eu tive que sair de lá e ir para minha casa. E ali dentro da minha casa eu atendia a domicílio também. Andava com aquela malinha lá debaixo de sol e chuva. Meu pai tinha uma cinquentinha que às vezes ele me levava assim na casa das clientes. E é algo muito maravilhoso como a gente vai evoluindo, né? Como a gente vai crescendo. Um passinho de cada vez. Então, é algo completamente maravilhoso a gente evoluir, ver como que o mundo, né? Todos os ramos, nada fica igual. Igual a moda. A moda nunca, fica igual. Ela sempre está sendo inovada em alguma coisa. E ali eu trabalhava como manicure clássica. E depois entrei no ramo do alongamento de unha, que foi uma febre total. E hoje em dia, dificilmente você vê uma mulher sem alongamento de unha, não é verdade? Porque a praticidade que dá da cliente fazer a unha uma vez no mês, colocar ali o alongamento, tá? Ali, colocar um esmalte e poder viver, entendeu? Ter um evento e ela poder estar pronta em todas as ocasiões ali, é algo extraordinário, né? Então, eu agradeço muito, né, o ramo das unhas e como que foram evoluindo. Porque antigamente a gente pintava as unhas e no dia seguinte já saía. É verdade. A gente ia lavar uma louça... A gente que é mãe, né? Lava a louça, lava a roupa, lava tudo. Exatamente. Não sou mãe, mas eu faço as coisas em casa. Então, a minha unha, eu tô até que escondendo aqui, Então, antigamente a gente fazia uma manicure comum e ela acabava no dia seguinte. Então, até você conseguir horário no nosso mundo tão corrido, a gente pensa, tem um evento, até conseguir uma manicure boa, até conseguir um horário, até conseguir, eu tenho que ficar com as unhas aqui paradinha, eu não posso fazer nada. Até aquela famosa desculpa pro marido, eu não posso lavar a louça porque eu acabei de fazer minhas unhas. Hoje em dia, todo mundo praticamente sabe, né, que as unhas já saem secas do salão com alongamento. Então, não tem mais isso. A gente pode viver a vida, sair do salão completamente pronta. E realmente é algo incrível como que a tecnologia vai se avançando e dando essa praticidade pra gente no nosso mundo tão corrido, né? Então, realmente, lá atrás, a gente começa, né, com a manicure comum, indo em casa, porta em porta. Às vezes, as clientes iam na minha casa e ali depois sai um salão. Olha que bacana. Sai um salãozinho no quarto da onde eu moro e dali as coisas vão se evoluindo e graças a Deus hoje eu tenho meu estúdio no centro de Niterói, podendo proporcionar, né, algo melhor para as clientes, porque eu acho que um trabalho de excelência é você, mesmo com o mínimo, você dá o seu melhor. Então, eu não gostava, mesmo sendo dentro da minha casa, eu não gostava de atender de qualquer forma, sempre procurava pelo bem-estar, sempre me preocupava, né, de saber como que as clientes estavam se sentindo, se elas queriam uma água, queriam um café. Então, mesmo na simplicidade, eu conseguia, né, abraçar essa cliente e fidelizar. Graças a Deus, eu tenho cliente de anos, hoje em dia, de
8 anos, de 10 anos. A minha primeira cliente ainda faz unha comigo, que Olha, eu que fiz a unha bacana. tradicional. E hoje ela migrou para o alongamento pela praticidade, que ela não tem tempo. Então, é algo muito maravilhoso. Muito bacana. Eu acho incrível essa roda de conversa, né? Onde todo mundo aqui tem um nicho diferente uma da outra, né? Mas tudo se conversa. Todo mundo, no final das contas, soluciona uma dor. Não é verdade? É verdade. E você trabalha bastante com mulheres ou é um público mais diversificado? Sim, hoje eu tenho trabalhado muito com empresárias por conta dos benefícios e disponibilidades que o banco faz para o empresário, né? Para o microempreendedor. Então, eu tenho um público diversificado, mas eu tenho uma parte do meu trabalho bem voltada para empresárias por conta desses benefícios mesmo, né? Da conta garantida, do capital de giro. Então, são benefícios que são liberados para os empreendedores e eu acho que, naturalmente, mulheres procuram por mulheres. É verdade. Então, assim, eu tenho... Identificação, né? Exatamente. Então, eu tenho um trabalho voltado para empresárias e microempreendedoras, porque, normalmente, para começar um negócio ou para manutenir um negócio, a gente acaba por optar por um benefício bancário, um produto bancário, para continuar ou para começar um negócio. E aí, acaba que depois elas me procuram para revisar, para gerir toda essa questão. Então, hoje eu tenho bastante contato com empresárias nesse sentido de gerir os contratos e ajudar elas a administrar essa parte. E as mulheres precisam de outras mulheres mais sóbrias, assim, né? Que possam ajudar, porque quando o negócio aperta, a gente precisa de ajuda. As nossas emoções, né? Antes Desse podcast, estávamos falando, o Pedro fez algumas perguntas específicas com relação a isso, e as mulheres têm essas emoções mais afloradas, né? Então, quando tem uma outra mulher capacitada, pronta para ajudar, fica bem mais fácil. Entra... Pode falar. Desculpa. Entra a questão também do tempo, né? Eu jamais teria tempo para cuidar dessa parte. Exatamente. Né? Porque quem empreende, a gente que empreende, você não consegue cuidar, assim, de outras coisas da sua vida. Tem muitas coisas que vai ficando de lado, certo? Acho que a gente aqui... não dá conta de tudo. Não, a gente aqui compartilha da mesma dor, gente. Sim. Tanta coisa que a gente deveria colocar como prioridade, a gente não consegue. Porque a gente está resolvendo o problema dos outros. E eu acho que isso, assim, é comum em quase todas as empreendedoras, né? Então, assim, é uma dor que você resolve dos outros também. Sim. Na semana passada, eu até atendi uma empresária, né? Ela é dona de uma empresa. E ela me chamou para conversar justamente por isso. Ela falou assim, Mariana, ela trabalha com pessoas jurídicas também. E aí ela falou, Mariana, eu envio os contratos, né? Para formalizar a relação deles. E no retorno, o jurídico deles me manda questionamentos e... sou eu quem respondo. Então, às vezes, eu vou pro chat GPT para saber uma coisa que você saberia responder em 1 minuto. Olha que legal. Então, ela me chamou para ajudar a empresa dela nesse sentido, porque ela estava perdendo um tempo que ela poderia estar fazendo uma outra coisa que só ela pode fazer para fazer uma coisa que alguém poderia resolver para ela. E, assim, eu acho que é aquela coisa da identificação, né? E aí, uma outra mulher que poderia ajudar, enfim. Perfeito. E aí, uma também ajuda o negócio da outra. Eu acho que tem muito isso também. Crescer junto, né? Crescer é algo muito extraordinário, né? Porque é impossível você crescer sozinho. É verdade. É impossível. Então, tipo assim, quando a gente começa a crescer, a gente tem que começar a delegar também, né? As nossas coisas que a gente não consegue colocar, né? Como ela falou, né? A praticidade, né? Então, pagar, né? Uma mão de obra mais barata, que às vezes o seu tempo é um tempo bem mais caro. Então, é mais fácil você pagar, delegar, né? Para outra pessoa, do que você estar perdendo ali, né? Porque tempo hoje em dia é dinheiro, né, gente? Então... as coisas vão evoluindo e a gente tem que delegar para a gente poder conseguir crescer e ter aquele tempo ali de qualidade para a gente estar fazendo outras coisas, né? Delegando outras coisas. Muito bom. E por falar em tempo... Eu ia falar assim, por falar em tempo... Bom, eu estou há pouco tempo, sendo redundante,
na fotografia, no Leste Valley, no IME. Há 5 meses que a minha vida mudou. Tem mudado. E vai mudar muito mais, em nome de Jesus. Mas uma coisa que eu tenho tido dificuldade nesse início, e eu pergunto para vocês que já estão um tempo aí empreendendo, é sobre o gerenciamento de tempo. Como que vocês fazem para gerenciar o tempo de vocês? Vocês conseguem ter um tempo de qualidade para o autocuidado, para cuidar do lar de vocês, enfim, dos relacionamentos, sejam com os seus cônjuges ou amizades, familiares, enfim. Como que vocês fazem isso? Me ajuda aí, por favor. Preciso de dicas. Pode ir. Eu não seria a melhor pessoa para te dar esse conselho. Ah, é? Porque eu não faço. Eu que estava falando. Eu tive, 2 semanas atrás, eu tive um evento no sábado e no domingo. Sim. Eu fiquei assim, porque eu trabalho final de semana. Eu organizo tudo no domingo. Eu fiquei no domingo de consciência pesada porque eu não consegui trabalhar no domingo. Eu lembro de você falando Né? isso. Você lembra de eu falar isso? Então, assim, a gente fica com essa questão. E é preocupante, tá? Isso não é saudável. Sim. E eu não aconselho ninguém a fazer isso. Só que quando a gente empreende, o negócio é nosso. Ele é nosso 100% o tempo todo. Sim. Você dorme, acorda. Então, assim, esquece que você vai para casa e aquilo acabou. Não acabou. E aí, eu ainda tenho filho de 10 anos. Então, a minha prioridade é o trabalho e o filho. E eu acordo todo dia, 4h30, 5 horas da manhã, já tô de pé. Caramba. E meu dia vai acabar 10 horas da noite, 10, 10h30. E nesse tempo todo, eu não tenho 1 hora para almoço. É bem intenso. Eu não tenho. E por isso que eu tô falando, eu não sou a pessoa mais indicada, tá? Mas eu vou te falar, assim, o seguinte. Em nenhum momento, eu reclamo disso. Eu fico exausta. Eu sou uma pessoa que eu encosto e durmo. Mas eu gosto muito do que eu faço. Então, uma das questões é essa. Para você abrir mão e empreender, tem que ser por uma coisa que você gosta. Verdade. Porque senão, vai chegar esse momento e você não vai aguentar. Então, você vai retroceder. Então, goste do que você faz, né? Que é o ideal. E depois procurar ajuda para tentar organizar esse tempo. Você terceirizar coisas que você consegue. Ninguém nunca vai fazer igual a você. Vai ser melhor ou pior, mas nunca vai ser igual a você. Então, é saber delegar, saber aceitar. E aí entra a questão também de você conseguir treinar ou buscar ajuda de alguém que vai treinar uma equipe, alguém para te ajudar. Tá? Porque isso é uma das maiores dores de quem empreende. É mão de obra. Tá? É verdade. É uma coisa assim Ainda não cheguei lá. mas vai chegar. E o que eu fiz ultimamente que tem me ajudado muito, tá? Eu contratei uma mentoria para terapia sistêmica. Então, eu estou fazendo uma mentoria avançada de terapia sistêmica, que eu estou tratando vários pontos da minha vida, inclusive essa questão do descansar. Só que, assim, eu não vou fazer isso da noite pro dia. É um processo. A minha terapeuta falou assim, comece tirando 5 minutos, viu, Juliana? 5 minutos, pega uma parte do seu dia, porque depois você vai colocando isso na sua vida gradativamente. Porque pra gente ganhar mais dinheiro, até pra ganhar mais dinheiro, a gente precisa descansar. Só que pra você que tá no olho do furacão, né? Você tá ali no olho do furacão, você tá com um monte de coisa pra resolver. Você não vai estar pensando, não, preciso descansar. Você não pensa, porque você não tá nem cansada. Sua cabeça nem deixa. É verdade. Mas é super importante. Então, eu tô nesse processo agora. Eu busquei uma ajuda profissional, porque eu sozinha eu não consigo. Eu tava quase tendo uma crise de burnout. Então, precisei parar pra fazer isso. Então, é todo um processo. Então, são fases, tá? Eu acho que faz parte de todo mundo que tá empreendendo. Vai chegar um momento que você vai ficar sobrecarregada. Mas você também tem que ter em mente que é só aquele momento que é uma fase. Eu acho que é o início, principalmente, né? Porque você é eu presa, né? Você faz tudo, então já fica complicado. Você acaba dominando tudo, né? Mas, assim, uma hora você vai precisar de ajuda. Porque, igual ela falou, sozinha, gente. Muitas coisas a gente não faz sozinha. É verdade. Porque você se perde. Você precisa de uma pessoa do lado de fora te dizendo como fazer, te guiando também. Sim, sim. E você, Rai, como você costuma fazer? Acho que tranquilo pra você? Não é tranquilo. Até mesmo porque empreender é algo muito difícil. A gente vai parar com qualquer empreendedora tem uma história e ela vai falar o seu lado de empreender. Sim. E nenhuma delas vão falar que é fácil. É verdade, mas não é mesmo, não. Mas nós, mulheres, a gente tem essa garra, né? A gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e é extraordinário. Eu acho que, assim, eu costumo dizer algo que
que muitas pessoas talvez não entendam. Eu tenho uma filha, né, de 7 anos, e chegou um momento da minha vida que eu tive que parar e olhar para dentro de mim mesma e falar assim, nossa, se eu não estiver bem comigo mesma, eu não posso oferecer nada a ninguém. É verdade. Então, parece até uma fala feia, mas até mesmo antes do meu negócio, antes da minha filha, primeiro sou eu, Rayane. Por quê? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir fazer nada bem. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. É verdade. Então, se a gente estiver ansiosa, se a gente estiver na loucura, tendo uma crise de burnout, como ela falou ali, como é que você vai estar, tipo assim, lidando com o público e lidando com o seu negócio? As coisas vão só... Então, é nesse momento que a gente tem que reconhecer e realmente buscar ajuda e olhar para dentro da gente e ver realmente... Nossa, o que eu posso mudar aqui para estar cuidando de mim? Ou renunciar, né? Existem coisas que devemos até renunciar em prol da nossa saúde, principalmente mental. Então, assim, é realmente algo que a gente tem que parar e ver. Hoje eu também estava naquela correria toda e tal. Correria de cliente, de filho, de casa, de... um monte de coisa. Minha filha faz várias terapias e eu fico muito preocupada com tudo, com o dia de amanhã, com ela. Quem tem filho sabe. E foi um momento que me deu um estalo hoje de manhã, que eu parei, eu falei assim, o que eu tô fazendo pra mim? Eu tô ficando cansada. Então, assim, é o momento de você realmente se conhecer, voltar e rever o que você pode fazer, suas prioridades, onde você pode colocar cada caixinha separada, entendeu? E realmente buscar um tempinho para você organizar as coisas. Ter uma agenda é algo muito importante. É verdade. De você botar assim, não, eu vou trabalhar de tal hora até tal hora que eu vou fazer as coisas da minha casa, as coisas da minha filha ou as coisas do meu negócio. E assim vai. Final de semana eu vou trabalhar até tal hora e esse tempo aqui eu não vou negociar. Então, acho que é fundamental a gente ter um tempo pra gente também, porque um tempo que não seja negociável, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não consegue cuidar de mais nada. Muito bom. Muitas dicas valiosas. Você, então, eu também não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre gestão de tempo. Vamos trazer a Vanusa Barros, né? Para falar de gestão. Eu acho que ela vai conseguir ajudar todo mundo aqui. Tanto que hoje mesmo eu parei e tive esse estalo. Falando, nossa, eu preciso parar e ter um tempo pra mim mesma. Então, tipo... hoje no carro... sobre você reconhecer. Sim. Hoje no carro, aí a Karen falou assim, Thay, cadê você na academia? Eu me matriculei, fui só 2 dias. Falei, eu não tenho tempo. Eu falei pra ela, eu não tenho tempo. Ela, mas você precisa ter, porque daqui a pouco você não vai ficar doente. Você é a sua máquina de trabalho. Exatamente. Aí eu tô aproveitando que eu estou entre mulheres aqui, empreendedoras, empresárias, e estou perguntando. Então, Mari, vamos lá. Você não é melhor mais. Eu tenho certeza que tem alguma coisa para falar pra gente. Mas, então, eu tenho 2 filhos. Um de 5 anos e uma de 1 ano. Então, assim, é um pouco difícil para mim. Não é assim. Não, gerir esse tempo é um pouco complicado. Mas, e quando assim que eu comecei a empreender, eu engravidei da minha mais nova. Então, as coisas ficaram um pouco loucas. Assim. Mas o que eu faço para tentar gerir melhor o meu tempo é tentar me organizar no sentido de estabelecer prioridades, né? E eu coloco sempre na minha cabeça Deus, pessoas e coisas. Pra gente para eu não me perder, né? De colocar como prioridade o que não é prioridade. Então, eu tento sempre, assim, estabelecer algumas como se fossem regras, sabe? Para eu tentar cumprir durante o dia. E tentar também não me culpar quando chegar no final do dia e eu não conseguir cumprir com uma das atividades que eu Você falou um ponto-chave, a culpa de você não fazer super tudo. Normal o que ela falou, né? Às vezes minha filha dorme de tarde e eu tô exausta porque acordei 5 da manhã ou porque fui dormir muito tarde e ela acordou cedo. E aí, às vezes eu falo assim, pô, eu vou tirar um cochilo aqui de meia hora. Aí eu falo, caraca, tá maluca, meia hora, cheia de coisa pra fazer, vai tirar um cochilo de meia hora. Aí uma vez uma amiga minha falou assim pra mim, você precisa entender que se você fosse CLT, você ia ter 1 hora de almoço. É verdade, pelo menos.
Então, você tem que tentar pelo menos 40 minutos tirar pra você, senão você vai Almoçar com pifar. calma é o mínimo E que a nós gente almoça podemos assim, fazer. ó. A gente almoça assim, ó. É, Ou eu então, almoço. aqui, o meu notebook fica do lado na minha mesa que eu como, fica o meu notebook. Então, às vezes, eu tô comendo aqui, ó. E isso faz muito mal. Faz. Então, a gente precisa tentar... Eu tento, assim, o almoço, às vezes, eu não consigo, tá? Mas a janta, eu boto todo mundo pra dormir cedo. E aí, eu tento, pelo menos no horário da janta, desligar. Entendeu? Sim. Porque a gente passa... Por exemplo, hoje sou eu... Eu até falei isso pra uma cliente minha hoje. Eu falei assim, olha, eu preciso que você me perdoe se eu não te responder na hora. Porque sou eu que respondo, sou eu que peticiono, sou eu que vejo processo, sou eu que faço tudo. Então, assim, a minha meta é contratar alguém ainda esse ano, ainda esse semestre, para me ajudar nessa parte. Mas, enquanto eu não tenho ajuda, eu sempre exponho para todo mundo que precisa... Porque tem clientes que têm uma necessidade maior, né? Na realidade, o meu cliente é o marido dela, mas como ele é mais idoso, é ela que fala comigo. E aí ela falou assim, doutora, me desculpa, ele é muito ansioso, ele tá achando que vai morrer e não vai resolver. Aí eu falei assim, eu entendo, mas eu também preciso que vocês me entendam. Claro. Então, eu sempre exponho que pode ser que eu não responda imediatamente, pode ser que eu responda no dia seguinte, porque senão as pessoas acham que a gente é uma máquina. Então, se a gente também não estabelecer limite, as pessoas vão achar que você é uma máquina. Eu tive um cliente que ele me bloqueou. Eu não respondi na hora, ele foi super grosso, super ignorante, falou que ia me denunciar na OAB. Meu Deus. E me bloqueou. Aí eu falei, graças a Deus que ele foi, porque se ele não tem a capacidade de me entender, assim como eu me disponho para entender e resolver o problema das pessoas, se alguém não tem a capacidade de entender os meus limites, é melhor que a gente não se relacione. E eu acho que é um pouco disso, assim, também. Além da gente impor limites pra gente, né? Eu vou ter um horário de almoço, eu vou ter um horário de lanche, eu vou dormir cedo, eu vou acordar cedo. Da forma que achar melhor, é importante também que a gente imponha os nossos limites pro outro. Porque Muito bom. a partir do Isso é momento que o importante. outro ultrapassa, aquela coisa, né? O meu direito termina quando o do outro começa. Sim. Então, se a pessoa ultrapassa os seus limites, alguma coisa você está colocando de maneira equivocada. Muito bom você falar isso, porque eu acho que a sociedade está cada dia mais imediatista. Então, ninguém consegue mais esperar nada, né? Tudo a gente pede em 30 segundos. É um clique. A um clique a gente pede uma comida, né? Isso. Então, isso reflete também no Nas comportamento relações, e nas relações. Então, eu percebo que as pessoas não querem esperar. Eu também faço edição de vídeos, faço vídeos. Eu vi que você postou esses dias. E aí... Quando pergunta se o vídeo está pronto e eu tenho 12 na frente. Eu tenho... Exatamente. O que acontece é que eu falo assim, olha, a pessoa me pediu um dia, no mesmo dia, às vezes à noite, ela tá pronto. E não quer saber se tem uma fila, né? Não quer... E claro que eu também não vou ficar dando justificativas ali o tempo todo para o cliente, mas a gente fala, olha, não dá, tem prioridades aqui e tudo mais. Então, eu percebo que isso é um reflexo da nossa sociedade, né? E isso impacta diretamente nas relações e no nosso negócio. Mas, olha, puxando um pouco da sardinha pro meu lado, eu acho que isso também é... Claro que aonde cabe, né? Entra a importância de um contrato bem estabelecido. No meu contrato, eu tenho uma cláusula que me permite 15 dias. Eu tenho 15 dias para entrar com a ação do cliente. Então, antes de 15 dias, você não pode me mandar mensagem perguntando se eu dei entrada. Excelente. Muito bom. A isso importância é muito de um bom contrato, hein, gente? Gente, ó... Por falar em contrato. Vou precisar. A gente tem que criar estratégias, né? Para poder facilitar a nossa vida. Exatamente. E eu amo conversar com mães. Eu quero ser mãe, quero me tornar mãe. E eu percebo que quando vocês falam dos filhos de vocês, tem assim, aquela coisa assim... eu tenho que cuidar do meu filho. Aí chega, né? Aquela coisa de acolhimento, assim, né? Nem tá aqui, mas já estão acolhendo. Mas tá aqui, sim. E como é empreender e ter que dar conta da família? E eu já pego um gancho e pergunto, e qual é o propósito de vocês? Quer começar? Que eu acabei de falar. Porque o nosso propósito também tem a ver com a nossa família, né? Não é só sobre nós, mas também impacta diretamente na nossa família. Podem falar. Vou falar a questão do filho primeiro.
Na realidade, o meu filho foi uma grande virada de chave, assim, na minha vida, né? A gente tem várias, né, no decorrer da vida. A do meu filho foi o seguinte, eu era CLT e fui demitida depois que eu tive filho, né? Passou aquele período de 5 meses, né? Voltei e fui demitida. Nem podia, hein? Depois, tá vendo? Eu preciso dos seus serviços. Depois de Poderia. 5 meses, eu voltei, né? Eu não sei se passou algum... Porque passa um tempinho ali, né? Eu acho que Na realidade, alguns dias, né? Você tirou a licença A licença. e emendou com férias, né? Emendei com férias, isso. Então, no retorno imediato nem poderia. Então, eu acho que eu fiquei mais uns dias. Eu não sei te dizer, porque também já faz um tempo, tá? Mas, enfim, eu fui desligada. E eu tinha... Só que foi um desligamento mais traumático. Então, eu não queria voltar para a empresa. E aí, eu lembrei que eu sabia costurar, porque já fazia uns 10 anos que eu não costurava. E no caso, na época, a minha sogra me deu uma máquina de costura, uma toda computadorizada e tal. Aí, eu fui fazer a roupa de batizado do meu filho. Ficou linda de linho e tal. E eu falei, gente, eu sou boa nisso, sabe? Então, aí eu resolvi, eu tinha um quarto vazio, eu fui abrir esse ateliê. O dinheiro do meu acerto, eu investi nos móveis, na máquina industrial, fiz uma inauguração, chamei pessoas conhecidas e o negócio foi acontecendo. Só que isso veio de uma necessidade de querer dar o melhor para o meu filho. Então, o meu filho, aonde que ele entra aí? Ele me deu um poder, né? Um poder e uma necessidade de querer dar o melhor para ele. A motivação. Uma motivação. Se eu estivesse trabalhando de CLT, eu saberia que eu não ia conseguir atingir isso. Porque eu sou formada em turismo, mas nunca atuei na área e nunca tinha vontade também. E eu também não vi um horizonte, assim, de grandes possibilidades. Eu vou começar isso aqui e fui, não só a questão do trabalho, tá, gente? Depois que eu tive filho, eu fui buscando evolução em todos os sentidos da minha vida. Comecei a ouvir sobre religião, sobre como ser melhor, uma pessoa melhor, entender o lado do outro. E eu tinha questões com meu pai, então eu também busquei terapia. E tudo isso baseado na maternidade. Por quê? Quando eu fui mãe, eu senti um poder, assim, absurdo, que vocês devem ter sentido em algum momento. É um poder que te dá um medo, assim. Porque você tem um ser que você vai depositar ali tudo nele, você vai estar formando um adulto. Então, olha o poder que você tem. Só que isso é muita responsabilidade. Então, dá um certo medo. E muitas mães acabam tendo questões, assim, de depressão. Até também nesse momento, eu conheço até uma mãe que teve essa questão. Porque, às vezes, não sabe como lidar e não sabe se vai dar certo. Só que eu tornei essa responsabilidade, esse medo, no querer evoluir mesmo, para dar o melhor para ele, porque eu sou o exemplo dele. Então, ele vai aprender muito mais com o que ele vê eu fazendo do que o que eu vou falar. Então, realmente, eu procurei evoluir. Então, assim, isso foi assim, meu filho, eu agradeço ele todos os dias. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e na vida do seu pai. Sim. Porque ele também fez o pai dele evoluir. Olha que bacana. Então, eu agradeço, esse negócio só existe por sua causa. Então, isso é muito bom. Propósito, eu te confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, porque as coisas, para mim, mudam muito, assim, e eu quero uma vida melhor. E eu sempre fui inconformada. Desde que eu tinha 11 anos, eu sou de uma cidade de 16 mil habitantes, eu vim de uma família, assim, super simples, eu falava assim, eu quero morar na Austrália. Eu quero fazer faculdade em Juiz de Fora. Minha irmã me perguntava, quem vai pagar para você? Falei, não sei, só sei que eu vou. E eu sempre tive esse espírito livre, então eu sempre corri atrás de tudo. Eu consegui ir para a Austrália, eu consegui ter meu negócio, eu consegui morar fora. Que bacana. E tudo, né? Então, assim, propósito, qual é o meu propósito? Eu acho que eu busco descobrir ele todos os dias, mas uma coisa que é certo, eu quero estar sempre em evolução. Eu acho que a gente vem aqui para evoluir. Eu quero ajudar pessoas. Por exemplo, eu estou agora trabalhando na consultoria, mas antes de postar uma coisa, eu quero estar sempre pensando assim, eu não quero postar por postar. O que isso vai agregar na vida do outro? Então, assim, o propósito de ajudar, sim, mas eu não tenho nada definido para te dizer, né? Igual várias pessoas já têm isso definido. Eu não tenho. Eu sei que eu quero uma vida melhor. Eu sempre quis coisa boa, quem não gosta, né? Comer bem, morar bem, viajar para bons lugares. Então, você já tem propósito. O propósito é ter uma vida melhor, mas não só isso, mas eu não quero... É muito vazio quando você só quer isso e você não impacta na vida do outro. Uma coisa que às vezes é muito corriqueiro hoje, você fala assim, eu quero impactar na vida do outro. Mas você só sabe como é isso a partir do momento que você impacta e você tem aquela sensação assim que nada paga.
sabe? Que você Que não você tem essa realmente ajudou uma pessoa. Eu já tive vários momentos quando eu ajudei alguém. Ou, às vezes em coisas simples, uma surpresa que você faz com uma amiga, que você agregou na vida dela. Um serviço que você presta, igual de costura. Como eu já solucionei problemas e as pessoas ficaram assim, super satisfeitas, ajudei de última hora, na consultoria. Enfim, uma amiga que eu fiz uma cesta e mandei para ela de outra cidade, ela ficou tão feliz. Gente, eu fiquei mais feliz com ela por causa da felicidade dela. Então, é isso. Eu acho que o caminho, assim, o meu propósito é estar em evolução e conseguir de alguma forma, e que seja realmente, que tenha sentido para mim, não só para falar, porque eu não quero estar no lugar que as pessoas falem, ela ajudou fulano, não. Porque que faz com que eu me sinta realmente grata por ter feito aquilo pela pessoa, entendeu? Bacana. Então, é esse. Sem definição, mas em constante evolução. Estava aqui refletindo na sua pergunta, né? Eu acho que falar sobre filho é algo que mexe muito comigo, sabe? Eu fui mãe muito nova, com 17 para 18 anos. E ali foi um misto, né, de sentimentos. Eu tentava enganar, né, meu psicológico, porque... entre conversa de mulheres, eu mal conhecia essa vida ainda adulta e eu logo engravidei. Então, foi um susto muito grande quando eu fui no médico para falar, nossa, olha, sou uma mulher agora. O médico falou, olha, sua menstruação tá atrasada, eu acho que você... Aí eu, não... Caramba. E eu já tomei um boom logo. E ali eu achei que... Eu achava, né, que era só não era nada, e fui fazer as ultras. E quando eu escutei o coraçãozinho lá da minha filha, foi algo que mexeu muito comigo. E eu tinha muitas conversas, né, com a minha barriga, e eu falava muito pra ela assim, filha, eu não sou a melhor mãe do mundo, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu prometo tentar cada dia ser melhor por você. Então, assim, desde os meus 17 anos eu fiz essa promessa para ela e para mim mesma. Então, acho que é algo que até me emociona, né? Porque ao longo da minha gestação, tinha pessoas que vinham, né, falar comigo. Umas pessoas julgam, outras pessoas falam pelas suas costas, outras pessoas têm a coragem de falar na sua frente. E eu escutei de uma pessoa falando assim, nossa, você é tão nova, você acabou com a sua vida. E ali me veio uma garra de dentro, eu falei, não. Aí você agora jogando na cara de todo mundo. A mundo. mãe tem muito esse poder, né? Eu falei, não. Muito. Não acabei a minha vida tá só começando. E realmente foi isso. Fui mãe muito nova, aprendi ali, e também era empreendedora também, muito nova. E eu só usei ela como realmente força para estar crescendo e estar evoluindo, realmente ser uma pessoa melhor a cada dia. E venho com esse propósito, né? É muito bom, muito, muito gratificante, né? Você ver aquele serzinho todo empoderado, olhando para você e te admirando, sabe? Então, eu tô até relembrando aqui, né? Quando eu abri meu último estúdio agora, as clientes já são, tipo, completamente loucas nela, né? Porque ela é uma criança muito agradável, muito carismática. E eu gravei a reação dela, né? Ela entrando lá na minha sala, e ela tinha 6 anos, né? E ela falou assim, nossa, mãe... Parabéns, tá tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, é algo muito incrível, sabe? Porque eu quebrei meu resguardo ali, trabalhava amamentando ela com aquela almofadinha que a gente coloca, né? Então, dava mamar pra ela e ele tava cutilando ainda a cliente. E é muito gratificante hoje ver ela me admirando por eu estar conquistando, sabe? Algo melhor, algo maior. Então, acho que isso nos motiva, né? Em relação a propósito, eu acho que o meu propósito, eu quero crescer tanto que meu copo ele se transborde e eu possa transbordar na vida de outras pessoas, porque eu acho que esse real é o sentido da vida. Porque para que você quer crescer? Se não é para você transbordar. Servir, sabe? Também. Servir, você poder deixar um legado, sabe? Eu acho que tem uma frase que fala assim, as pessoas, elas se esquecerão do que você fala, elas se esquecerão do que você faz,
mas elas nunca vão se esquecer do que você fez elas se sentirem. É verdade. Eu acho que eu quero chegar ao nível de realmente transformar, né, a vida de outras mulheres, que elas se sintam realmente diferentes, sabe? É tão maravilhoso quando as pessoas chegam no meu estúdio e saem de lá de uma forma diferente, sabe? Fala que as conversas, porque a gente é meio terapeuta também, né? Então, elas saem de lá sentindo algo diferente, com uma percepção de vida diferente. E eu acho que esse é meu propósito, de crescer tanto e de poder transbordar. E quando eu não estiver mais aqui, eu deixar um legado, sabe? No coração de algumas pessoas pelo que eu fiz elas sentirem. Muito bom, muito bom. Não só clientes, né? Mas também a minha filha, sabe? Tenho orgulho da mãe que ela tem. Ai, muito bonito isso, porque a gente cresce, né? Eu cresci com... Até minha mãe também, por trabalhar em um lugar que ela não era valorizada, né? E aí, reclamando no lar sobre o trabalho. Então, isso impacta diretamente, né? Na personalidade, no desenvolvimento do indivíduo ali, achando que o trabalho é muito chato. Então, quando você consegue trabalhar, apesar da luta, mas tem amor e tem prazer, e tem o desejo de crescer, avançar, evoluir, enfim, e a sua filha te observando, né? Com certeza ela vai querer ser uma mulher muito diferente, muito evoluída, muito guerreira, né? E, enfim, vai ser uma grande mulher, porque ela vê a mãe como uma grande mulher. Isso é algo muito maravilhoso. Agora era pra ter aquelas palminhas. Veio isso na cabeça agora. Eu acho que, assim, 80% das empreendedoras que eu conheço que são mães, a virada de chave foi o filho, né? Eu também, quando eu fui voltar da licença maternidade, que eu trabalhava para um escritório, e quando eu fui voltar da licença, que eu precisei planejar de deixar o meu filho com alguém, eu falei, caraca, não dá. Não vou deixar, a criança tem 5 meses, eu vou deixar ele com quem? E aí, na época, eu consegui ajustar isso até com o dono lá do escritório. Eu fiquei meio home office, meio presencial. Por um tempo, por uns meses, uns 6 meses. Porque, assim, quando ele fez 1 ano, entrou a pandemia. E aí, quando as coisas começaram a voltar, eu falei, eu não vou voltar. Porque eu não quero abrir mão, terceirizar uma coisa que, assim, hoje, para muitas mulheres, é necessário essa terceirização, né, da educação e do estar com o filho, né? Uhum. Infelizmente, para muitas mulheres, isso é inevitável. E eu queria, de alguma forma, aproveitar aquele momento ali que estava todo mundo se reinventando para tentar me reinventar também. E aí foi quando eu comecei em outro ramo, porque, para mim, na minha cabeça, eu não tinha capacidade, que a gente tem muito... na faculdade, a gente sai da faculdade muito com a ideia de que, pelo menos na minha época, era assim, de que só prospera com um escritório quem o pai era advogado ou o avô era advogado e deixa esse legado de herança, né? E aí, fora isso, você só pode ou fazer concurso público ou trabalhar para alguém. E aí, eu não tinha, na minha cabeça, não funcionava empreender na advocacia. Então, eu fui para um outro ramo, fui para fotografia. E aí, aconteceu aquilo tudo que eu contei no começo e eu acabei conseguindo estruturar isso, né? E aí, hoje eu tenho o meu negócio, eu trabalho mais home office do que no escritório por conta da pequenininha. Mas a virada de chave, né? O meu primeiro filho representa muito, assim, o meu início no empreender, né? Uhum. Porque, como as meninas falaram, a gente nasce uma mãe, nasce uma vontade de fazer tudo por aquela criança, de fazer aquela criança dar certo, de criar um ser humano. Às vezes eu choro, sabia? De noite, falo, meu Deus do céu, eu tô criando um ser humano. Quanta responsabilidade. Chegar lá na frente, esse garoto essa menina faz um negócio que você vai se sentir, né, culpada, né? E aí é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu acho que eles motivam a gente a ser um ser humano melhor. Porque foi o que ela falou. Acho que foi a Marisa que falou.
que é muito mais fácil eles reproduzirem o que a gente faz, e isso é muito real, eu vejo isso todos os dias. É muito mais fácil eles reproduzirem o que a gente faz do que o que a gente fala para eles. Então, todos os dias acorda a vontade de ser uma pessoa melhor para que essas crianças sejam bons cidadãos, bons seres humanos, né? Pessoas melhores, que façam desse mundo também um mundo melhor. E eu acho que o meu propósito é... Eu sempre digo que o meu propósito, ele não é só profissional, né? O meu propósito também está ligado à maternidade, à feminilidade, né? O ser mãe, o servir, porque quando a gente é mãe é um servir diário, né? Um sair de si, se doar. E no meu profissional, o meu propósito está muito ligado a isso também, a servir o outro, a transformar a vida do outro, a tirar o outro de um lugar que não pertence a ele e trazer verdade, trazer justiça. E eu acho que uma coisa completa ou complementa a outra, né? Muito bacana, muito bacana. Então, eu percebo, através da fala de vocês, que o propósito nasceu com a maternidade, né? Ainda, eu não tenho um propósito. Eu acho que o filho de vocês, os filhos, no caso, né? A maternidade gera, né? Se você não tem, a maternidade gera. Ainda que não tenha um propósito claro, né? Mas tem, quando a criança, vocês concebem essa criança passa a ser motivação e, consequentemente, propósito. Incrível a nossa conversa. Estou amando, aprendendo muito com vocês. Já estou pegando aqui as dicas. Já vou, quando eu for mãe, já sei mais ou menos o que eu vou sentir, porque é muito parecida, né, o diálogo, o discurso de vocês. E tem quanto tempo? 3 minutos? É diferente, mas a gente sempre acaba se conectando, né? De uma forma ou de outra. As mães sempre se conectam. É impressionante. Quando eu participei do evento do Leste Valley, a primeira vez eu falei isso até com a Monielle, porque eu me conectei muito com a Jéssica, porque ela tem um propósito também, assim, muito ligado à família, à maternidade. E aí a gente vai, parece que buscando, né? Pessoas que tenham a mesma realidade que a nossa. Porque fora sai chorar junto. Porque fora é muito difícil a gente se conectar hoje com uma pessoa que, pelo menos eu encontro essa dificuldade, que não é mãe, que não é esposa ou que não tem a gerência de um lar, porque são realidades e muito tempo muito diferente, muito, entendeu? O tempo disponível. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, assim, sabe? Que a partir de certo horário, eu sempre falo isso. Gente, passou de 7h30 da noite, pra mim é muito difícil. Falei isso pro Pedro esses dias. É muito difícil. Então, assim, é óbvio que a gente abre exceção, que a gente faz um esforço até por eles mesmo. Mas estar com pessoas que têm a mesma realidade que a gente é diferente, né? Meninas, então, obrigada. Nosso tempo está acabando e eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para o mundo sobre... Difícil. O mundo precisa ouvir de vocês. Que responsabilidade. Uma mensagem para o mundo é forte, né? O que vocês têm a dizer para as mulheres que empreendem? O que eu teria a dizer? Bom, é uma coisa que eu diria e que eu digo para todo mundo. Eu vejo potencial em todo mundo. Ótimo. Todo mundo tem alguma coisa ali a entregar. Às vezes a pessoa só precisa descobrir e querer. Nada é impossível. Tudo que você quer, é possível você alcançar. Mas não é fácil, não é um caminho fácil. Você faz a escolha e você tem que ir e estar predisposto a arcar com as consequências. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte: assuma suas consequências. Tudo que você vai fazer e tudo que acontece na sua vida hoje é responsabilidade sua. Então, se você quer uma vida diferente, você tem a possibilidade de mudar tudo, mas você precisa mudar agora. O que você quer de diferente? Então, eu sou essa pessoa, eu sou super positiva, eu acredito, né, as meninas que trabalham comigo, eu tento buscar o melhor nelas. Que é isso,
Muito Eu bom. acho que o mundo é, assim, infinitas possibilidades e depende do que você quer e é só correr atrás. Bacana, bacana. Eu acho que é assim, todos os dias tem um novo amanhecer. E nós devemos muito ver sobre o que a gente é grato. Sim. A gente tem que ser grato pelo fôlego de vida, por conseguir levantar com saúde. E se você tem saúde, você pode correr atrás, você é capaz, nada pode te limitar. O céu é o limite. E uma reflexão, se você não começar agora, quem vai ser você daqui a 10 anos? Será que vai ser aquela pessoa que vai estar lamentando por não ter começado? Boa. Ou vai ser aquela pessoa que sabe, talvez não tenha chego ainda nos objetivos, mas que sabe que não está ainda onde começou? Então, só comece. Boa, muito bom. A mensagem que eu tenho para deixar é para que ninguém desista, né? Complementando, eu acho que a mensagem da Rai porque às vezes parece que a gente tá... Eu sempre falo isso, assim. Parece que às vezes que Deus não tá ouvindo a gente. Ou então que a gente foi parar num lugar completamente diferente do que a gente tinha almejado. Sim. E às vezes é só um deserto. Às vezes é só uma fase. E se você desistir... tem até uma historinha, né? Que às vezes você desiste quando... Você tá cavando. Quando você desiste, já é quase o diamante, né? Sim. E aí... É muito isso mesmo. Só não desistir, continuar, porque Deus tem um propósito para a vida de todo mundo. E eu acho que se a gente desistir no meio do caminho, a gente, foi o que ela falou, não vai acabar não chegando, né? É verdade. E tentar também não desvirtuar do caminho. Eu esses dias recebi uma proposta completamente diferente do que eu faço, né? Diferente do empreendedorismo. Recebi uma proposta. E eu fiquei muito balançada, porque ia me proporcionar algumas coisas que eu estava tendo dificuldade no empreender. E aí eu respirei, não fui na emoção e rejeitei a proposta. E no dia seguinte, uma porta se abriu aqui, dentro do empreendedorismo. Olha que bacana. Então, assim, é isso. Só não desiste porque você está quase no diamante. Maravilha, meninas. Incrível. Obrigada por essa Foi oportunidade. uma honra muito grande estar Foi um junto com prazer. vocês. Foi uma conversa muito enriquecedora e eu tô ansiosa pelos próximos. Aí, Pedro, ouviu? Já Ela vamos reclama, mas ela... Não, já gente, deixe fora também, do podcast. gente, ó. Vamos se seguir no Instagram e vamos ter Isso. essa conexão fora também. Vamos. Nessa E aí mesa. vocês vão falar para a galera também o arroba de vocês. Claro. O meu é @MarianaAlcântaraDV. Lá você vai me achar com uma roupinha laranja, Rayane Guarani com Y e 2 N's e Guarani com Y no final. O meu é Marisa, _ imagem e intenção, né? Sem ser cedilha. É isso. E o meu é @ThaiVasconcelos Fotografia. Vocês me encontram lá. Mais uma vez, obrigada. E até Eu o que próximo agradeço a Leste Conexão. oportunidade. Muito obrigada. E Amei. mentalidade de tubarão. com Ai, Thay que Vasconcelos. linda! Que linda! Quero o meu. É isso.